E nisso, assim, foi uma época também muito difícil, porque a gente ficou muito tempo separado, mas a gente ainda se falava muito, mesmo ainda, né? Tá, vocês terminaram, né? Terminamos, mas eu tava muito naquela. E aí também algo que eu acho interessante a gente refletir, mas a gente pode entrar nisso depois. Eu desde o início falei, pra mim é inaceitável. Traição. Mas eu não conseguia largar a mão. Tipo assim, eu não digo, eu nunca implorei pra ninguém ficar comigo, mas várias vezes eu me pergunto até que ponto que eu me diminuí e diminuí as minhas expectativas e eu diminui meu limite, eu deixei meu limite passar Com certeza. pra ficar com alguém quando eu sabia que já não valia a pena. E esse caso, pra mim, é um exemplo claro. Eu já não confiava nele, então nossa relação, depois desse momento, só foi assim, dali pra frente, só pra trás. Dali pra frente, só pra trás. Então, assim, era briga todo dia, se ele não Olha, ligava. Ainda tá. Mas a gente pode fazer durante o vídeo, inclusive. Porque ainda tá o sol ali. Tu quer ir pra trás? Eu tô vendo um lugar que fica a gente na sombra. É, pra trás. Mudar as duas. Peraí, gente, vai ter uma mudança de cenário aqui. Por causa do sol. A E gente pode atenção, fazer são assim, ó. 7h30 da noite aqui, tá esse sol. Pronto. Hum. Ai, ai. Eu Retomando. parei, eu já nem sei mais. É, na pandemia, começou a pandemia. Pô, Sim, pandemia. que você disse, você se diminuiu muito pra caber. Pra me caber ali, porque eu queria que desse certo. Eu queria muito que fizesse sentido em algum momento. E aí ficamos nessa da pandemia por muito, muito tempo, né? A pandemia durou. A pandemia também, eu acho que o lockdown no Brasil foi diferente do lockdown na Europa, em questão de datas. E aí a primeira oportunidade que eles abriram os aeroportos, ele foi pro Brasil. E aí foi pra conhecer minha família, a primeira vez que ele foi conhecer minha Tá, família. então vocês nesse período, tipo, ficaram conversando, Ficaram, mas voltou. voltamos, mas assim, voltamos, eu já não confiava nele nada, eu já suspeitava que ele respirava, se ele falasse que, tipo, nossa, tá chovendo aqui, ou será que tá chovendo mesmo? Ou será que você tá falando que tá chovendo? Não sei Isso aconteceu É, com esse meu último ex. Depois sim. que eu peguei o celular dele também. Amiga, pra quê? Pra que a gente... E vi, É e melhor não depois, tipo assim, ver. ele falava oi, eu ficava. Será que é oi? Será que é oi ou ele tá dizendo olá? Aham. É oi ou oi? Por que tá faltando um i? Tiver nas doidas. Tudo eu desconfiava. Realmente, não tem E é condição. horrível quando chega nesse ponto. Então, assim, pra mim já tava muito desgastante, imagino que pra ele também já tava muito desgastante. Mas ele mesmo assim foi pro Brasil, conhecer minha família, né? Conhecer o Nô, porque também eu não apresentei ele pro meu filho, não. Nessas viagens e tudo e tal, eu sempre Tu ia deixei só. claro que, Uhum. cara, ele nem era meu namorado, vou É, ele apresentar. nem sentou namorado. E nessa ele falou: não, acho que agora estou pronto, né? Precisou de uma pandemia, de uma traição, de uma sentada sem querer, né? De 1000 humilhações da minha parte pra ele resolver ter um relacionamento. E aí ele foi, né? Falou: ah, você quer namorar comigo? Me deu inclusive esse anel, uso mesmo porque que é compensação. Aham. É, você quer namorar comigo? Quero, claro. Aí tu aceitou. Aceitamos. Aceitamos, né? Aceitei. E aí, quando eu achei que ia ficar tudo bem, não ficou. Porque eu continuava muito Claro, desconfiada, você não consegue mais. muitos ciúmes, e aí, assim, a gente brigava o tempo todo. E o que rolou foi, eu acho que Deus também, gente, Deus é muito certo. Eu ainda mexia no celular dele. Não é que Deus é muito certo, né? Eu que sou muito louca. Mas eu ainda mexia no celular dele. Aí eu via várias mensagens de mulher. E eu, tipo, que é isso aqui? Essas mensagens? Você deve encontrar com mulher? Que é isso? Ah, não, tente entender. Foi na época que você tava meio assim, sem saber se você queria voltar e tal. Então, pra mim, Você entendeu? então nossa relação foi sempre assim. Isso foi um momento, foi no Brasil, foi ótimo, mas aí eu peguei o celular dele, vi que ele tava conversando com mulher, então eu falei, não quero mais. Aí ele volta pra Europa, costuma me falar, ai, não, agora eu aprendi minha lição, vou parar com isso. E aí, Isso tudo. e vai. E nisso, amiga, porque eu tinha 25 anos. Não, quando vocês se conheceram, tu tinha 25. Eu tinha 25. E Eu ele parei de 21. falar com esse cara quando eu cheguei em Paris, 2022. Eu tinha o quê? 29 anos. Foi 4 anos de marido. Amiga, 4 anos disso, ó. Só Deus sabe. E aí, pra resumir, porque foi isso. Eu posso ficar aqui o dia inteiro contando. Foi isso. Se vem, vai.
pega coisa, descobre coisa, termina, volta, dá uma chance, volta. Uhum. Só que depois da pandemia me deu um clique muito grande. Eu falei, cara, não quero mais isso pra minha vida. E eu sempre quis morar fora e eu já tava com uma relação muito problemática com o pai do meu filho, em questão de, né, dele ser um pai ausente, né, que foi o motivo da gente terminar. Eu falei, quer saber, eu dou conta de me virar sozinho, eu dou conta de me virar sozinho com o novo, viver minha vida. E aí também tinha toda a questão familiar, que já, né, já era um caos. Eu falei, não quero ficar no Brasil mais, quero sair daqui. E aí comecei todo esse movimento pra, como é que eu vou sair daqui? Beleza, eu vou fazer um mestrado. Por que não? Vou fazer um mestrado. E aí comecei a pesquisar mestrados, pensei em fazer um mestrado na Alemanha, Uhum. pra ficar com ele, não... Pra ficar com ele, não tinha outro motivo, eu queria ficar com ele. Só que, né, com todo o desenrolar da coisa, eu vi que não ia dar certo. Falei, quer saber, então, vou viver minha vida independente, vou pra algum outro lugar. E aí, nessa, veio a questão de vir pra França. Eu falei, cara, será que francês é tão difícil assim? E aí eu pensei, vou tentar. Se eu não tentar, nunca vou saber. Comecei a ver que tinha ótimas universidades, que você não pagava quase nada, né? É uma taxa muito pequena comparada a um mestrado no Brasil, que se não for uma universidade pública é caríssimo. Falei, vou saber? Vou pra França. Eu vou pra La França. France. Eu vou pra França. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente ainda tinha muito contato, né? A gente ainda muito naquela, né? Junto, mas não junto, né? Separado, mas junto, na ideia. E eu ainda sem ficar com ninguém, amiga trouxa. Virei Maria Madalena, absoluta. Cinto de castidade. Estou fechada. Meu conversante. Estou fechada com meu conversante. E aí, eu tinha uma entrevista no Campus France. Uhum. Que aí, amiga, também tudo desembolou. Eu também dei um gás. Foi uma época da minha vida que eu falei, vou dar um gás nisso, vambora. E vou. E bora, e vamos. E aí, eu tinha uma entrevista no Campus France. Tipo assim. Isso foi que ano? Tu chegou aqui? Eu cheguei em 2020... A gente tá em que ano? 2025. Nem sei. Então, eu cheguei em 2023? Depois da pandemia. A pandemia terminou... Pandemia era Covid-19. Foi, Covid-19. Na Europa, acho que chegou em 2020. Só que tudo... Enfim. Porque eu tô dizendo, tudo tá... eu nem tudo sei. abriu. Acho que já foi 2023, 2020, final de 2022, não sei. Pois é, mas aí foi isso. Depois da pandemia eu dei um gás e eu comecei uma especialização. Que ainda era, né, à distância. Eu falei, quero fazer um mestrado em Direito Internacional, quero me aprofundar em Direito Ambiental, quero me aprofundar em Direito... Sei lá, qualquer tipo de direito. Foda-se, vou fazer alguma coisa, porque minha formação é Direito. Então eu fui muito nesse gás. E aí acabou que quando eu tomei realmente as rédeas da minha vida, tudo encaminhou muito bem. Então... Chegou num momento que o que faltava a falar francês. Uhum. Eu já sabia o caminho, mas como eu vou estudar na França, eu preciso falar francês. Tu vou? E aí comecei a fazer as aulas de francês, mas eu comecei, tipo assim, novembro, outubro. E aí chegou final de novembro, a professora. Estou entrando de férias. Marquei sua prova de proficiência para janeiro. Mas estou entrando de férias, eu volto em janeiro. Aí eu, mas, amada... E tu? 2 meses de aula, amiga, eu sabia falar bonjour. Nada mais. Amada, como é que eu vou fazer uma prova? Ana, esquenta não, Ana, você é muito ansiosa, vai ser online. Prova online. Isso pra tu conseguir vir pro mestrado. Pra eu conseguir passar pro mestrado, porque eles pedem Mas o mestrado proficiência. era em francês? Amiga! E eu falava, bonjour, ça va? Nem isso. E aí ela, Ana, não esquenta não, a prova é online, eu vou te ajudar à distância. Tá bom. Tá bom, fiquei aliviada. Aí eu vou fazer minha inscrição, amiga, minha vida é uma tragédia. Vou fazer inscrição, vamos lá. Local da prova, São Paulo, edifício tal. Porque realmente, tu nem disse de onde tu é. Eu sou de Belo Horizonte. A prova era em São Paulo. Aí eu, perdão, X, você não falou que a prova era online? Olha, mudaram Olha, mudaram, que coisa. Ai, Ana, então aproveita as férias que eu vou estar de férias, você estuda, hein? Amada! O que, querida? Amiga, eu sei que eu passei... É o que, galega? Eu passei o Réveillon de pijama em casa. Estudando francês. A francês. no meu quarto parecia aquelas paredes doidas, psicopata, que vocês botam tanto jornal. Eu passava a noite lá. Je vous, et vous, je m'appelle Ana. Louca na madrugada. Eu tinha papel para todo lado.
Porque eu tinha a prova e eu tinha que passar, amiga. Isso era prova de proficiência, tipo, De proficiência pra eu conseguir o da- aplicar. Não, chama TCF. TCF. Pra conseguir aplicar pra universidade. Ref, não sei como, foi Deus, energias, eu mereço também. Muito sofrimento na vida, consegui, não sei como. Estudei um mês sozinha. Passei, consegui B2 ainda. Amiga, não sei como, que era prova oral, prova escrita. Ai. Aí bota um áudio, turu. Aí fala, blá, 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 blá. Mas eu tenho que responder. Aí eu, tipo, gente, Deus. É daí que a gente anda distante, mas me ajuda. E foi. E não sei. Tanto que na hora que, né, você termina a prova, você tem tipo uns 10 minutos até ser o resultado. Todo mundo lá sentado na salinha de espera. Eu peguei minha bolsa. Tchau, gente. E Foi um tu? prazer. Pensando que isso não ia Aí, passar. amada, você não vai esperar o resultado? Eu falei, você tá doido? Humilhação de grava pra casa. Já gastei dinheiro pra vir de São Paulo, hotel. Não vou embora. Ai. E aí a menina que correu na sala, porque eu realmente tava indo embora, ela, você passou. Você conseguiu o B2, eu. Para! Menina, eu sou foda! Caralho! E amiga, foi também muito importante pra mim todo esse processo, porque eu ganhei muita confiança. Eu não tinha nenhuma confiança em mim, eu sempre tive muito problema de autoestima, então pra mim foi tipo, cara, tá vendo? Se você consegue, menina, se tu se aplica, Vai, mulher. e vai. Então foi muito bom nesse sentido. Ai, ai. E aí eu tinha uma prova com o Campus France, que é o Campus France, é tipo, não sei se a gente pode chamar de organização. É uma instituição Uma instituição, que né? gere a relação dos estrangeiros e ajuda os estrangeiros a virem pra França estudar. E aí você tem que fazer uma entrevista no Campus France pra também eles verem o seu nível de francês, testar o seu nível e ver se tá alinhado ali o seu propósito, o que você quer fazer, enfim. E aí eu tinha essa entrevista, e era muito importante a entrevista do Campus France. É uma entrevista, assim, que é mandatory, É obrigatória. obrigatória. E é muito importante pra você conseguir o visto, porque depois disso vem o visto, né? E eu acho que em alguns casos só é pelo Campus France, né? Consegue. Pois é. No seu caso, era pelo Campus. O meu caso não foi pelo Campus France, mas era obrigatório que eu tivesse a entrevista do Campus France. Sem a entrevista, eu não conseguia Aplicar pra universidade. aplicar para a universidade. Então, eu precisava fazer esse processo. Eu tava muito tensa, porque eu não sei como eu consegui passar na prova, mas a entrevista era uma pessoa que estaria lá, falando comigo, perguntando o que você vai fazer na França. E eu, tipo, meu Deus, eu não falo francês, o que eu vou falar? Mas você já tinha B2. Eu tinha, amiga, foi um espírito que baixou em mim, porque até hoje eu não sei explicar. Eu não sei. É aí que volta o boy na história, porque ele já sabia, porque ele tinha ido no Brasil atrás de mim de novo depois dessa. Ele falou: quer saber? Agora é pra valer. Agora eu vim com intenções sérias, a gente vai morar junto, você vai pra Alemanha. Isso nesse meio tempo de tudo, querendo vir pra Europa, né? E aí eu falei: quer saber? Não vou. Ficar com ele. Não, eu falei, eu esperei quase 3 anos pra você chegar nesse ponto. E você só chegou nesse ponto porque agora, por iniciativa própria, eu tô dando, fazendo a minha vida e tomando os passos pra ir pra fora sem você. E não por você, não pro seu encontro, pra fazer minha vida. Então, pra mim, assim, eu não quero pegar o caminho mais curto. Eu não quero abrir mão de todo o trabalho que eu fiz até agora. Já passei na merda da prova, não sei nem como. Passei um sufoco, passei o Réveillon inteiro. 1 mês estudando sozinha, sem dormir, amiga. Sem dormir, porque a minha ansiedade já grita. Sabendo que eu tinha isso, sabendo que eu não tinha capacidade pra passar, assim, eu não conseguia dormir. Eu, tipo, deitava, eu não preciso estudar. Qual que é o verbo mesmo? Preciso estudar. E depois que isso passou, o cara vir chegar na porta da minha casa, de malha e dizer, desista de tudo. Ai, amor, desiste, vambora, chega. Porque ele também era muito inseguro, então eu acho que ele não queria que eu fosse pra França. Ele não queria que eu viesse. Claro, eu tinha medo de você realmente seguir com a sua vida e a vida. Quer ser dele pra todo sempre. E foi um momento que eu também tenho muito orgulho de mim de ter falado, não. Vou seguir minha vida. Eu vou seguir. E eu não tinha nenhuma certeza que daria certo. Eu ainda não tinha carta de aceite de uma universidade. Não tinha. Então, assim, eu falei, cara, pode ser que eu tô dando um tiro no meu pé, mas eu vou. Não vou cair em velhos hábitos, não vou entrar de novo nessa sua conversa, vou fazer minha vida. E aí ele foi embora do Brasil e foi realmente a última, né? Não foi a última vez, mas a última vez que a gente se viu como um casal, que ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tem. E eu lembro, amiga, porque, tipo, enquanto eu tava com ele, eu não chorei. E eu fui muito firme. E assim que ele entrou, pegou o avião, eu desabei. E tu?
Mas eu, tipo, cara, eu Precisava fazer isso por você. precisava, por mim. Pela primeira vez na minha vida, eu precisava por mim. E aí, no fim das contas, eu, né, continuei nessa muito focada. E como a gente também tinha uma relação muito de amigo, ele continuou ali muito presente. Eu acho também muito naquela. Eu ainda tinha total esperança de voltar com ele. E algo muito Claro, doido. né? A gente termina, mas a gente fica. E tipo assim, o meu término com ele foi o seguinte: quando ele saiu do Brasil, a gente teve uma conversa muito séria, que eu falei, realmente é algo que eu preciso fazer por mim. Mas eu termino com você ainda te amando, ainda com a certeza que não sei como, mas a gente vai ficar junto. E ele também falava, eu tenho certeza que Que a gente vai ficar junto. a gente vai ficar junto, pode não ser agora, mas a gente vai ficar junto. Eu tenho certeza que é com você que eu vou casar, que é com você que eu vou envelhecer, que é com você que eu vou ter filho. Então isso também me dava muito um alívio de tipo, ele também sente isso, a gente vai ficar junto eventualmente, não sei. E aí, tanto que a gente continuou sendo amigo, parceiro, né? Um apoiando o outro. E eu tinha essa entrevista muito importante do Campus France. E aí, 2 dias antes, eu sofri um acidente de carro com a minha mãe e o Noah. Eu tava no telefone com ele. Mentira! Eu via no telefone, sim. Minha mãe, desculpa, mãe, mas minha mãe dirige super mal. E aí, ela atropelou uma menina. A menina deu uns cambalhotas, igual da Emma dos Santos. Tuc, 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 tuc. Foi horrível, ficamos lá, né? A menina, graças a Deus, não teve nada, não morreu, não. Mas foi super traumático, porque tava eu no celular com o boy, no lá atrás, então foi um caos. E aí eu tô indo pra uma festa. Não posso falar agora. E eu fiquei meio assim, mas cara, Acabei de sofrer um. acabei de sofrer um acidente de carro, você não quer saber? E tudo é Não, importante. eu te ligo quando eu chegar em casa. Amiga, isso foi tipo 8 horas da noite. Ele me ligou 2 dias depois. E eu, ai. E nisso, esses 2 dias eu passei super mal. E aí eu te falei com ele, olha, tudo bem, você reapareceu. Pra mim, mostra que você não se importa muito mais. E eu tenho essa entrevista do Campus France, eu preciso ficar bem. Ele, tudo bem, eu tô saindo só pra mais uma festa agora, mas eu te ligo Mentira, né? antes de dormir. Amiga, eu esperei ele ligar. Esperei ele ligar, deu 6 horas da manhã do Brasil, minha prova era 8 horas da manhã. E tu sem dormir. Sem dormir, louca, louca na madrugada. E aí ele me liga. Ai, você não vai acreditar, encontrei uns amigos na rua, acabei demorando mais do que o previsto. E eu, cara, como que você faz isso? Sabendo como eu sou, sabendo que isso vai me gerar uma ansiedade enorme. E também o ponto que pra mim é muito problemático dessa relação é que ele sempre usava muito os meus traumas e tudo que eu Contou a ele de Contei. vulnerabilidade contra você. contra mim. Ele, você é louca. Isso é porque você, né? Você passou por isso, isso, isso. Você acha que eu sempre tô te traindo, você acha que eu tô sempre mentindo, você acha que eu tô sempre escondendo alguma coisa. Você precisa fazer terapia, você precisa confiar nas pessoas. Eu não tô te traindo. Então, e aí, amigo, o ponto Isso é muito pra manipulador, mim porque foi você muito fica assim, será que difícil. realmente eu sou louca? Será que realmente... Porque eu cheguei a pensar, eu sou louca, é verdade, claro, tudo que eu vivi, eu sou louca. Tô descontando esse cara, ele é um anjo. E aí, a última vez que ele foi no Brasil, ele esqueceu um celular lá. Ele tava com 2 celulares, ele esqueceu um celular lá. E E tu... foi nesse ponto que ele queria que eu fosse pra Alemanha. Que eu falei, não vou. Mas ele, né, eu tomei minha decisão, ele foi embora. Ele deixou o celular lá. Depois de, sei lá, um mês, eu falei, nossa, o celular tinha caído na piscina da casa da minha tia, eu precisava chamar um Uber. Eu lembrei que tinha um outro celular lá. Falei, vou pedir pelo celular dele. Carreguei. E eu, qual que é a senha desse celular? Preciso chamar um Uber. Ele, não, deixa que eu chamo pra você. Eu falei, não, mas fala isso, ela tá aqui. E ele não queria falar de jeito nenhum a senha, mas eu sabia a senha do celular dele antigo. Então, foda-se, eu perguntei pra educação, eu já sei a senha. Meti a senha, entrei. E eu vi, amiga, todos os 500 mil aplicativos de mulheres. namoro possíveis ele tinha. Então, porque no celular dele mesmo, de uso pessoal, ele não tinha aplicativo de namoro. Ele deixou o... Então, esse que E ele ele deixou deixou... um outro celular pra, tipo, a vida dupla dele. Então, ele tinha aplicativo de namoro, Bumble, Tinder. Tem aquele trem que o pessoal aqui na Europa usa muito. Hinge. Não era aplicativo, era que negócio de foto, Snapchat. Snapchat. E aí tinha várias mensagens e fotos, e eu fiquei assim, quê? Sim, porque tu viu tudo, né? Sim, então foi também esse momento que eu falei, e já tinha passado essa situação toda. Já que tu já não confiava dele, Eu já tipo, já não confiava confiava, muito já tinha tempo. passado essa situação toda da prova, que ele com a minha prova. Ele não com a minha prova. Sim, mas eu fez... fui foi com boa a prova, prova. pelo menos? Uai, eu tô aqui, né? Tô aqui, gata, tem 3 anos.
E nisso, amiga, ele foi pela última vez atrás de mim no Brasil. Foi a última vez que ele foi atrás de mim no Brasil. Depois que eu já tinha descoberto essa merda toda, que eu precisava, né, ter uma notícia dele antes dessa prova. E aí ele pediu desculpa, falou, não, dessa vez eu tô mudado, dessa vez Pela realmente... quinta vez. Não, amiga, pela milésima. E eu falei, quer saber? Não quero. Não quero. E aí eu terminei. E aí não foi tipo, ai, seja curiosidade, não. Aí eu terminei. De vez. Vai embora. Vai embora, não quero mais. Não dá. Não dá, eu já dei 1000 chances e nada. E aí, pra resumir, né, depois de falar 1 hora, resumi a história, consegui vir pra França. Beijo pra Aqui mim. estamos. Aqui estamos. Bonjour. 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 Vim pra França. E ele nunca mais falou comigo. Depois que tu chegou. Sendo que, tipo, a última vez que eu tinha visto ele, sei lá, eu tinha visto ele 4 meses antes de chegar na França. E a gente ainda se seguia em rede social. Ele via que eu já tava na França. Ele sabia que eu tinha passado no mestrado. Ele sabia que eu tava aqui. E eu fiquei, você não vai me procurar, não? Você... Porque na minha cabeça, amiga, ainda que eu fiquei, terminei, tudo bem, fiz isso por com mim. certeza. Eu queria que a gente voltasse. Eu queria, na minha cabeça, eu vim pra cá. Antes eu morava no Brasil, agora eu moro na França, eu moro na Alemanha, muito mais fácil. E ele não me procurou. E aí um dia eu liguei pra ele, falei, aqui, você não vai me procurar, não? E ele, eu tô com outra pessoa. E ele tava com outra pessoa. E mesmo estando com outra pessoa, a gente continuou se falando todo dia. E ele naquela, mas eu penso em você sempre, você é o amor da minha vida. Nananana. E aí eu também tava saindo com um cara, nada muito sério, mas eu tava saindo com um cara. Enfim, ficamos nessa logística por mais alguns meses. Até chegar num ponto que eu liguei pra ele e falei, cara, eu tava saindo com uma pessoa, parei de sair com essa pessoa. Aí ele, tá, mas eu ainda tô com essa pessoa. Não é nada muito sério, mas eu tô ainda com essa pessoa. Espera, eu preciso viver isso agora com outras pessoas, mas eu tenho certeza que quando for pra ter, a gente vai ser. E, amiga, foi muito duro pra mim, porque, tipo, eu sempre ficava assim, ok. Até chegar em janeiro de 2023, que eu falei com ele, quer saber? Não posso passar o resto da minha vida te esperando. Eu esperei você me assumir pra gente namorar. Eu esperei você querer ter um relacionamento comigo. Eu esperei você estar pronto pra entrar na minha vida, pra conhecer meu filho. Eu nunca conheci a família dele. Eu nunca conheci os amigos dele. Ele conheceu a tua porque ele foi no Brasil. Exato, porque ele foi no Brasil, mas eu nunca fui na Alemanha, por exemplo, conhecer a família dele. Ele é de onde, da Alemanha? Sei lá, de algum buraco aí do mundo, sei lá. Um buraco que eu quero. Um buraco ali daquele país. Düsseldorf. Ele é de Düsseldorf. Então, pra mim foi muito difícil, porque eu passei anos esperando esse cara tomar a iniciativa. E ele nunca tomou. E foi em janeiro que eu falei, quer saber? Eu estou desligando os meus laços que me prendem a você. Em janeiro de 2023, tu já tava aqui. Sim, eu cheguei em setembro de 2022. Falei, estou cortando todos os laços que eu tenho a você, estou seguindo a minha vida. E seja o que Deus quiser. E aí, amiga, mentalizei. Quero um homem. Deixar esse homem. Quero deixar esse homem, quero encontrar nova listinha. Nova listinha. Foi depois de 4 anos que eu fiz uma nova lista mental. E aí, né, como, né, vocês não sabem, né, vocês nem me conhecem, mas como você já sabe, final de janeiro de 2023 eu conheço o dito cujo, né, de hoje, no atual, que eu não esperava que eu fosse conhecer alguém tão rápido. Eu não esperava que eu fosse ter um relacionamento sério tão rápido. E ele muito menos. Então, o da Alemanha. E aí ele continuava me ligando e eu só, né, tipo, tac, não. Tô com outra pessoa. Tô com outra pessoa. Mas é uma coisa séria? E ele acabou tendo uma coisa séria com essa outra pessoa que ele tava... Não, e aí o que aconteceu? Ele tinha uma viagem pra Ásia, que ele falou, preciso ficar um tempo sozinho, que foi nesse cenário também que a gente terminou. Vou pra Ásia, eu tô com essa pessoa, mas eu também vou fazer uma viagem sozinha, eu quero viver o que eu tenho pra viver. Não quero cometer os mesmos erros que eu cometi com você antes, de traição. Preciso viver essa fase da minha vida, eu sou mais novo que você tem que entender. Claro, eu te entendo, e eu entendia. Eu te entendo. Porque ele falava, o dia que a gente ficar junto... Entendimento foi o que você mais teve nessa história. O dia que a gente ficar junto vai ser pro resto da vida. Eu não quero vacilar com você de novo. E eu, tipo, eu entendo, mas você também tem que entender que eu já tô pronta pra viver isso com você. Você que não você já tava há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu não vou ficar aqui esperando você ir pra Ásia, fazer seu filho dele. Você fazer o que você quiser pra você voltar pra mim, pronto, estou pronto. E eu vou ficar aqui? Não vou. E ao mesmo tempo eu falava, mas vai você. Eu te entendo que você precisa disso.
Vai com Deus, meu filho. Mas não espere que eu esteja Aham. aqui. Tanto que foi isso, ele foi pra Ásia, ele me ligou, tipo, tinha uma semana que ele tava lá, ele, cara, refleti muito, eu não preciso viver isso pra ter certeza que é o que eu quero. Você é a pessoa que eu amo, você é o amor da minha vida, eu quero estar com você, eu quero ficar junto. Mas aí tu não quis mais. Amiga, eu já tava com outra pessoa. Cara, você tá atrasado uma semana, tem uma semana que eu tô com outra pessoa. E eu sinto que essa pessoa é a pessoa certa pra mim, não você. Então, não. Você tá atrasado? Eu te falei que eu ia te esperar. E na cabeça dele, ele disse, eu tenho certeza que Não vai dar durar, certo. Uhum. porque a gente tem uma conexão. Amiga, passou um mês, 2, 3. E aí ele me ligou. Tô indo pra Paris. Falei, pra quê? Porque a gente tem que conversar. Falei, pra quê? Tô com outra pessoa. Ele, não, a gente tem que conversar. Veio pra Paris. Amiga, ele veio pra Paris no total 2 vezes, 2 ou 3 vezes Nesse meio tempo. atrás de mim. E eu já com um relacionamento com outra pessoa. Uhum. E assim, na primeira vez encontrei ele, mas nada aconteceu, obviamente, eu tava com outra pessoa. Mas ele tinha certeza que a gente ia voltar, que a gente ia viver uma história. Eu falei, cara, você não. Não, Você, tipo, ele não tinha realizado não. na Tipo, cabeça dele. e assim, aí agora vem a reflexão. O que essa história me mostrou muito? No momento que ele percebeu que eu já estava com outra pessoa, que eu estava numa outra relação, que era uma relação séria, não como as outras relações, que eu tive várias outras relações, assim, né? Nesse Uhum. meio tempo. Primeira relação séria. Ele viu, pô, agora eu tenho realmente uma chance real de perder essa pessoa. Uhum. De perder alguém que tava ali, que eu podia usar e usufruir da forma que eu quisesse. Então, pra mim, nunca foi sobre amor, foi sobre posse. Ele gostava da ideia de possuir, Aham. ter E alguém ter você esperando ali por ele. como garantia. Como garantia. Tanto Se que nada ele der quer ver a certo, vida dele. tem Porque ela era ali. muito cômodo pra ele pensar, cara, eu tô vivendo minha vida, eu sou novo, mas assim, eu sei que quando eu quiser sossegar, quando eu quiser ter uma relação estável, ela tá ali. Ela tá me Uhum. esperando. E a gente se dá bem, é uma pessoa legal. Só que ele não pensava o que eu vivia enquanto eu esperava ele. Porque eu esperei, amigo, eu esperei por 4 anos. Porque sabia que você tava esperando 4 também, né? anos. Não estamos falando de 4 meses, 4 dates, 4 anos. Então, assim, foi muito difícil pra mim, porque, primeiro, quem escuta essa história, se eu conto só as coisas boas, porque eu tentei esse objetivo, que é muito difícil, porque foram 4 anos, mas tiveram várias coisas que ele fez que, tipo, eram super românticas. Ele era maravilhoso como filho, por exemplo. Meu filho tinha uma relação incrível com ele. Ele tinha uma relação incrível com a minha família. Ele aprendeu português para poder falar com meu filho, poder falar com a minha mãe. Ele fazia surpresa o tempo todo, me mandava flor toda sexta-feira em casa. Ele sabia, ele lembrava. Pequeno Príncipe, o livro que eu falei que eu lia para ele. Ele, numa dessas idas que ele veio a Paris atrás de mim, ele comprou um livro do Pequeno Príncipe em francês. Ele escreveu em todas as páginas do Pequeno Príncipe, tipo, nossa história, né? E, tipo, eu espero que a gente vai se casar, eu espero que a gente tenha. Olha o Pequeno Príncipe. Eu vou aproveitar, eu vou pegar o vinho. Onde que eu parei que eu já nem sei? É, o Pequeno Príncipe. Ele anotou que sim, tudo isso que ele fazia, ele tinha vários gestos românticos. Sim. Mas, pra, né, dar uma resumida que eu já falei demais. Ele Santei. tinha. Nossa, Ai, que agora já mudamos, né? Santei. Ele tinha esse lado que era muito atencioso, muito romântico, ele prestava atenção em tudo que eu falava, mas também que acabou virando no fim da história uma munição que eu dei pra ele usar contra mim. Porque ele sabia tudo sobre mim, eu não tinha nenhum filtro. Eu saí de uma relação de 7 anos, que, né, uma pessoa que me conhece completamente, que eu já não sabia nem direito o que eu devo falar ou não. Eu já fui, né, desde muito cedo minha relação com ele sabia de todos os meus traumas de infância. E com confiança, né? Sentindo o tempo todo ali aquela comunicação constante. Confidenciei pra ele situações da minha vida que eu nunca tinha confidenciado pra ninguém. Então ele tinha muita munição contra mim nesse sentido também. Porque acabou que ele usou isso contra mim todas as vezes que ele fazia algo errado, que eu suspeitava, não era ele que tinha feito algo errado, era eu, em função das situações que eu vivi na minha vida, de todos os traumas, que tinha problema de confiança. Que ele fazia você acreditar nisso, né? Sim, então foi muita manipulação também. Uhum. E foi muito difícil pra mim, porque quando. E amiga, eu tive várias provas, assim, de que realmente ele mentia. Mas essa vez que ele foi embora, da última vez que ele foi embora do Brasil, que ele deixou o celular lá, que eu vi as mensagens e que eu vi, tipo, realmente ele. Depois de tanta coisa, ele veio atrás. Por que você veio atrás de mim se você tava agindo dessa forma?
Se você estava fazendo exatamente o que eu te acusei de fazer e você veio atrás de mim pra dizer que eu estava errada. Uhum. Eu tenho as provas, porque, né, ele não queria deixar o celular pra trás, então acabou que eu vi tudo. E foi um momento pra mim de uma virada de chave, mas foi um momento muito difícil, porque foi, né, a transição de, pô, tô mudando pra França, sozinha com meu filho. Passei 4 anos presa numa relação que não vai me levar a lugar nenhum, porque eu não tenho a menor confiança nessa pessoa. E eu sempre tive muito problema de confiança, assim, eu nunca confiei em ninguém. Nunca confiei em ninguém. Mas eu confiei nele. Eu confiei muito nele. E então, assim, toda a minha problemática de vida, ela voltou com uma força, que Todos os gatilhos todos os ativaram. meus gatilhos, assim, de nossa, quando eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Quando que eu vou confiar nas pessoas assim? Quando eu vou poder me abrir pra alguém de novo, com a certeza que essa pessoa não vai usar isso contra mim? Como que eu vou, sabe, eu tinha muito problema com ciúmes, eu tenho ainda muito problema com ciúmes. Como que eu vou deixar de ser ciumenta se quando eu resolvi confiar em alguém, Ele traiu essa tanto a pessoa tava me confiança. traindo tanto? Então foram tantas coisas, tudo ao mesmo tempo, que foi muito difícil. Foi um período muito difícil. E aí também o meu aceite da minha universidade francesa veio muito rápido, veio no meio desse furacão. Então, vim pra França, assim, ainda muito atordoada. Então, assim, eu acho que o que que eu tento tirar dessa história? No fim das contas, é uma pessoa que, em- depois de 1000 idas e vindas, quando eu conheci outra pessoa, que foi a primeira vez também, eu acho que na minha vida que eu tive uma relação com uma pessoa calma, com uma pessoa que não julgava jogo, assim. Esse meu ex, que eu contei todos esses casos, era uma pessoa que ele entrava muito no meu jogo. Deu tipo, ai, não fala mais comigo, você trama minha confiança, mas eu sabia que ele ia me ligar. Aham, e tu dizia porque queria que ele E eu falasse. queria, tipo, aquele não fala mais comigo quando você vem. Uhum. É, então, pra mim também, quando eu entrei nessa outra relação, que era uma relação totalmente oposta, no sentido de se eu falo, não fala mais comigo, Ele não vai ele falar. não vai falar. Porque ele vai respeitar o que eu pedi. E eu ficava, mas não é assim que funciona. Ele, mas é assim que funciona, sim. Você tem que ser clara com o que você quer. E se não é isso que você quer, por que que é isso que você comunica? Uhum. Mas eu tava tão presa naquela rotina do joguinho, Na dinâmica tóxica, da né? dinâmica tóxica, que eu não conseguia entender que isso era uma coisa boa. Pra mim era muito estranho. Eu ficava, nossa, que homem louco. Eu falo que eu não quero, ele respeita, ele tem que respeitar. É, que homem louco, ele me Que respeita. louco! Tá me respeitando por quê, cara? Te pedir respeito? Te pedir loucura. Então também foi um processo muito difícil, tanto dessa relação que, né, veio após, quanto dessa relação passada, porque não é porque eu também decidi que eu não queria mais, que ainda não tinha muito efeito sobre mim. Uhum. Tanto que era uma pessoa que, até hoje, vez ou outra, ele aparece. E também foi muita questão de terapia, de entender que é uma pessoa que nunca deu nada de concreto pra minha vida. É uma pessoa que sempre foi uma figura que alimentava muito minhas fantasias. Uhum. E eu acho que eu também E era que esse gaio ele. ativava os seus gatilhos. Meus gatilhos, e eu acho que eu gostava dessa emoção, de ver ele na adrenalina do amor impossível, do isso nunca vai dar em nada, mas eu gosto de pensar e de viver, de sonhar. E eu acho que pra ele também foi muito isso, porque toda vez que a gente chegou perto de fazer isso ser concreto, não foi. Então, pra mim, foi E muito. relacionamento tóxico tem muito isso, né? De você ficar viciado. Tipo, lhe dá um vício realmente nessa dinâmica, porque é tóxica. Então, você Sim, fica sempre tendo picos de adrenalina. total. E nunca é estável, né? E depois que você conhece uma pessoa, é muito difícil quando você tá num É, relacionamento tóxico e você conhece outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa tiver uma dinâmica saudável, sim. que você fica tipo, E acaba que você faz outro tóxico. E eu sinto que eu acabei adoecendo muito a minha relação que veio depois dessa, porque eu tava muito acostumada com toda a dinâmica passada. Então também, né? Mais terapia pra entender, E haja pra melhorar, terapia. e haja terapia. Mas foi muito difícil. Assim, resumindo, foi uma história que eu vejo, eu guardo com carinho as coisas boas, os momentos bons, os momentos que a gente compartilhou, porque foram momentos que foram muito intensos, teve muita troca, muita conexão. Realmente, ele era meu melhor amigo, isso também que pra mim foi o mais difícil. Ele Você se era abriu meu 100%, melhor né? amigo, sim, ele sabia tudo da minha vida. Então, até pouco tempo atrás, quando a gente se falava, eu contava alguma situação e assim, a gente conversava como amigos mesmo, eu contando da minha vida, reclamando que eu adoro. E ele, tipo, ai,
Ele sempre sabia o que falar, porque ele sabia exatamente o que eu estava pensando, ele sabia exatamente como tal situação me afetaria, o que que eu gostaria de escutar. Então, isso também era muito difícil para mim, de pensar. E eu sempre ficava muito naquele what if? E se ele não tivesse me traído? E se, quando ele veio atrás de mim pela primeira vez, eu tivesse, né, correspondido? E se? E se? Eu vivia muito no e se. Até chegar num momento que eu realmente falei, não tem essa de e se, não tem e se. Aham. O que aconteceu foi A realidade é a a realidade. realidade é a realidade. Então, para de se prender nessa loucura e vamos se prender à vida real e o que acontece de concreto. Mas é muito difícil quando você passa por uma relação assim, porque dependendo da sua dinâmica de vida, por isso que eu falei também que é importante falar de contexto. Meu contexto de vida é um contexto que me levou, que o resultado foi que eu virasse uma pessoa super insegura. Eu tinha muito medo de abandono, eu tenho muito medo de abandono, eu tenho medo de rejeição, eu tenho uma coisa fixa na minha cabeça de que a qualquer hora A pessoa vai lhe deixar. vai me deixar e aí eu fico, mas antes dele me deixar, quem vai deixar sou eu. Você não vai me deixar, não. Quem vai deixar sou eu. Então eu também acabo sabotando muitas situações. Aham. Controlar a narrativa. Controlar a narrativa. Eu não quero, eu não sei deixar, eu não sei abrir mão do controle. Eu quero saber exatamente o que acontece. E isso também me faz uma pessoa muito controladora. Porque para eu ter o controle da narrativa, eu tenho que ter controle sobre o que você E tem que faz. saber tudo que tá Eu acontecendo. tenho que saber o que você tá fazendo. Porque eu não quero ser feita de trouxa. Como que eu vou ter o controle se eu ia passar o controle pro outro? Eu acho que confiança também é um pouco passar um controle pro outro. Com certeza. Não ter não tá o tempo todo ali Até porque a única tipo, coisa que você tem controle é sobre você próprio, né? uhum, Que você não tem como controlar as ações do outro. E a não. relação é exatamente isso. A confiança é exatamente isso. É você saber que você tá ali, você tem controle sobre as suas ações, mas o que o Sim. outro faz, você não tem como. Não, mas é muito difícil, ainda mais quando você sai de uma relação assim, que você deu tanto controle pro outro, que você confiou tanto cegamente, e no fim das contas você ainda. Porque eu sempre tenho essa voz na minha cabeça. Não, isso vai dar errado. Não, 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 não vai por esse caminho, não. E depois ver que realmente tudo deu errado, aí essa voz vem com toda a força. Eu não falei? Falei pra você não confiar nas pessoas, é isso que acontece. Então, assim, foi muito difícil, porque foi uma relação que, pro bem e pro mal, ela me marcou muito. Então, é uma relação que eu tenho certeza que daqui a vários anos eu ainda vou lembrar, porque me engatilhou de várias formas. De um lado positivo, foi uma relação que também me fez entender que é possível você ter um companheiro, né? Uma relação amorosa que você também tem um melhor amigo. Aham, amizade e Uma amor. amizade, você conseguir ter uma troca, mas também olhando pelo lado negativo, que fiquei amiga, eu já era completamente instável, mas depois dos caras eu fiquei Delulu total, selo Delulu marcada na É. testa. Então, assim, foi muito difícil. E até hoje, você tem que eu vim pra cá em 2023, estamos em 2025. 2 anos. 2 anos. Eu faço terapia ainda e muito falo dele na minha terapia. Uhum. Muito. E eu não tenho, assim, a pessoa que eu estou hoje é completamente ciente dessa situação, porque eu nunca escondi o tanto que essa pessoa me afetou pro bem e pro mal, até para as minhas problemáticas que eu tenho na minha relação atual, grande parte delas vem da minha relação passada. Da questão de confiança, da questão de medo de me abrir, da questão de medo de confiar, da questão de medo de ceder o controle. Então, é uma coisa muito presente na minha vida. Uhum. O que eu aprendi muito com essa relação é que, infelizmente, a gente. E algo que eu tinha muito isso na minha cabeça. Entre numa relação quando você estiver pronta, não quando você estiver carente. Eu saí de um casamento de 7 anos, uma carência absurda de ser amada, de viver, de compartilhar experiências. E a primeira pessoa que mostrou pra mim ali um pouquinho Mínimo de atenção, mínimo de atenção, eu me você já entreguei foi. completamente. Então, eu também tenho um grande problema com isso, de aceitar migalhas e abraçar isso como se fosse uma grande demonstração de amor. O que não é. Pra mim, demonstração de amor é constância. É você estar ali, é você trabalhar junto, não é você ficar ali, ó, sabe? Toma um pouquinho, vem, vem. Então, eu sempre confundi muito isso. Uhum. Pra mim, foi um trabalho de entender essa diferença do que é um amor real, do que é um amor romantizado, um amor que
E eu também fazia muito essa analogia com as minhas amigas. A gente cresceu muito vendo filmes de princesas e príncipe encantado, que A forma como a gente foi comédias socializada. românticas e filmes que no final tudo dá certo e todos os conflitos, na verdade, foi pra mostrar que os dois se amam e o cara vai te buscar. E que o amor não tem barreiras e que tudo vai dar certo. E, amiga, infelizmente a vida real não é assim. A vida real, sim, relacionamentos são difíceis, exige um trabalho absurdo, exige um trabalho diário, exige muita compreensão, exige, né? Às vezes, como no meu caso, precisa de terapia, porque cada um também já carrega uma bagagem, uma história, um contexto de vida. Que você leva numa relação, quando você entra numa relação, você leva tudo de você. Uhum. Então, tem muita coisa a ser trabalhada, sim, mas a gente romantiza muito. E aí vem rede social, que ainda faz tudo piorar 1000 vezes mais. Você vê casais super apaixonados, fazendo demonstrações de amor o tempo todo, e a vida é bela, e isso, são todo, E a gente. são todos tão felizes e tão leves, e você tá ali, de repente, presa numa rotina, né? Ainda mais eu, com criança. Leva a criança pra escola, busca a criança pra escola, faz dever de casa, faz o jantar, bota a criança pra dormir. Acabou o dia, amanhã tudo de novo. Você fica, cadê? Ah, o molho. Balacobaco, cadê a emoção? A vida é só isso? Mas é o que a vida pede agora, Uhum. sabe? É o que a vida pede agora. Eu tenho uma criança que precisa de muita energia, de que eu dê muita energia, que eu dê muita atenção. E às vezes o meu relacionamento, a minha necessidade, a minha carência não vai estar em primeiro plano. E tá tudo bem, porque eu tenho um filho que precisa de muito mais disso do que eu preciso suprir o meu delírio ali de viver uma fantasia. E tá tudo bem, mas muitas vezes pra mim não tava tudo bem. Uhum. Eu queria uma vida perfeita, uma vida onde eu tivesse um dia de 50 horas, que eu Que você tivesse conseguisse ser uma mãe aventura. perfeita, uma aventura, sair pra um bar, dançar, ir pra um jazz, tomar um vinho, maravilhoso, uau! Queria tudo, amiga. Tudo de uma vez. Tudo. Eu não queria um pouquinho de Ansiedade, não. né? Total. Ansiedade, né, gatas? E isso faz muito mal. A gente também crescer com uma ideia muito romantizada da vida e crescer com uma ideia de não ter muita percepção da vida como ela é. Uhum. Então eu vejo que me fez muito mal, assim, crescer com essas ideias de que a vida fosse ser um conto da Disney, assim, tipo, Muito. eu sou a Cinderela, vem, me beijam. E como a gente foi socializada muito pra, tipo, compreender, entender o outro, porque você, vários momentos, você, ok, entendo. Ele explicava alguma coisa, você, tá bom, entendo, compreendo. E sempre a gente compreende, sempre a gente entende. Eu também Sim. passei pela mesma coisa, apesar de eu ter ficado só 6 meses com outro de Tucujo, de relacionamento bastante tóxico, mas era a mesma coisa, tipo, eu achava evidências de mentiras, ele explicava, aí eu dizia, tá bom, Sim. entendo. E a gente se cega muito. Eu acho que às vezes, até para se proteger, a gente escolhe ignorar o ignorável, o que não é ignorável. Ignorar ou Ignorar. ignorável. Ignorar aquilo que ninguém ignoraria. Aham. Ignorar uma coisa que tá ali escancarada na sua cara. Tá debaixo do seu nariz. I'm blind, I can't Aham. see. Não é isso não. É. E a gente cria também uma narrativa pra justificar o outro o tempo todo, sendo que o outro, que devia vir com uma justificativa, ele nunca nem veio. Uhum. E a gente vai ali levando e E normalizando. até que ponto você vai pra poder a pessoa ficar na sua vida, né? Se Sim. você não ficar só. E esse que é o ponto, porque eu escuto muitas pessoas falando, já me humilhei muito por uma relação, já me ajoelhei, já pedi nos pés da pessoa, não me deixa, fica comigo. E eu falei, cara, sim, é uma humilhação. Fato. Uma humilhação. Mas eu acho que humilhação também é quando você vai contra as suas próprias verdades, contra os seus próprios limites. Quando você ignora tanta coisa só pra estar com Uma alguém. pessoa. Quando você se cega e você é algo que você faz com você mesma, não é o outro que tá ali. Também tem uma manipulação. Mas você aceita, você é conivente no sentido de, você tem razão, né? E a gente sabe, né? louca. E a gente sabe. A gente sabe, A gente amiga, sabe. a gente sabe. E isso que é pior. Então, a minha terapia veio muito no sentido de tirar a minha culpa de ter sido tão conivente com situações que eu não deveria ter sido, Uhum. de entender que também muito da minha dinâmica de vida, da minha história, fez com que eu tenho uma carência enorme, eu sou super carente. Eu sou super carente. Coitado. Eu tenho dó.
dos que cruzaram o meu caminho, porque assim, é uma carência absurda. Eu quero tudo. Eu não quero que você me dê sua mão, só seu braço. Eu quero você Corpo inteiro, todo. me dá sua alma. Eu quero tudo. Me conte todos os seus segredos. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero tudo. E é muito difícil também você estar numa relação com uma pessoa que ela, de repente, antes mesmo de estar numa relação, ela devia ter trabalhado nela mesma pra estar num ponto que ela tá pronta pra estar com alguém. Que é algo que eu nunca fiz. O meu movimento de procurar uma terapia veio depois dessa Das relação. relações. Pra mim é uma prova muito grande que as relações, elas também mexem comigo. Relações amorosas mexem comigo muito a ponto de que eu tenho problemáticas individuais, eu comigo mesma, eu com a minha vida, eu com a minha família, com a minha história, que nunca me levaram a procurar uma terapia, nunca me levaram a procurar ajuda. Mas é só um homem, entrar na sua vida que não há terapia. Por favor. Então por quê? Mas porque os relacionamentos amorosos geralmente são as situações que mais gatilham a gente, né? Principalmente as mulheres, Sim. eu acho. Da forma como a gente é socializada. Sim, mas Que a gente eu me senti muito fraca. Fraca por deixar uma relação, um homem, mexer comigo tanto. Eu com a minha história de vida, eu com tudo que eu Mas por quê? Da vivenciei. forma a gente é socializada, de que forma as mulheres são socializadas? De que o centro da nossa vida é achar uma relação. Sim, mas amiga, Então, se isso dá errado, histórico. se isso dá errado, e olha que a gente já cresceu numa geração diferente, mas mesmo assim a gente, como você disse, cresceu numa, tipo, muito... Eu tinha uma avó muito hollywoodiana que mostrava filmes, comédias românticas. Sim. Então, eu também cresci nessa mesma dinâmica. Então, a gente cresce aprendendo de que, tipo, o foco da sua vida é um relacionamento. Minha família, quando eu era pequena, todo mundo tinha uma piada lá em casa de que o sonho da minha vida era ter um namorado. E era? Essa quando tiver um namorado, essa menina quando tiver um namorado. Então, tipo, eu cresci escutando isso. Então, você aprende que, tipo, o foco da sua vida é ter um namorado. Então, quando você tem uma relação... É achar alguém, né? E a relação, ela dá errada, fica parecendo que, tipo, pronto, sua vida inteira deu errada. Porque você tinha uma única missão. Ter um relacionamento. Já que deu errado, pronto, acabou. Você não tem valor mais nenhum. Então, a gente cresce aprendendo isso. No meu processo terapêutico, eu também passei muito por isso, de aprender a ter mais compaixão pela minha experiência. Porque depois que eu tive o relacionamento com o dito cujo, eu lembro que depois, quando eu fazia as sessões de terapia, eu dizia à minha terapeuta que eu tava me sentindo muito culpada ainda, porque eu pensava nele. E eu dizia, eu tô me sentindo, tipo, eu me sinto muito lesa, eu me sinto muito... Por que eu ainda tô pensando nele? Isso, por que eu ainda tô pensando nele? Por que eu não consigo esquecer isso? E ela dizia, sim, minha filha, é normal, tipo, você passou por um relacionamento tóxico, foi uma coisa que você investiu muito do seu tempo, da sua energia, das suas emoções, você tava muito investido na relação. Tem todas as camadas sociais, familiares, as minhas camadas dos meus traumas, que eu também tenho trauma de abandono. Tipo, tem muita coisa envolvida que a gente esquece e a gente, na hora de ter compaixão, a gente esquece que a gente passou por um processo muito longo e que a gente precisa desconstruir tudo isso. Tipo, são muitos anos de construção. Sim. E depois muitos anos de desconstrução. Desconstrução, total. Então, acho que ter essa compaixão, por isso terapia é tão importante. Porque primeiro você vai se perdoar por ter passado por essas coisas, por ter se humilhado tantas vezes. Amiga! E depois você se perdoa e você diz, tá tudo bem. Meu Deus. E pronto, vida que segue. Sim, mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a gente tem que aprender a aprender com as situações. Porque muitas vezes eu me vi cometendo os mesmos erros. Eu me vi entrando na mesma dinâmica. Quer falar de repetição de padrões, minha filha? Mas isso é muito difícil, porque a gente sempre fala, agora eu sei. Foi uma lição. Tô curada. Não, meu bem. Aí vem o próximo. Você se vê lá na mesma situação. Então, assim, eu acho que muito mais o que eu penso hoje, eu tenho várias amigas que estão solteiras, eu tenho várias amigas já casadas, em relacionamento. Mas o que eu vejo que o primordial para você estar numa relação saudável hoje é você estar bem consigo mesmo. Eu precisei de um grande trabalho, eu preciso ainda, hein? Tô longe! Tá vendo na esquina! Tô longe de estar bem comigo mesma, tô longe de ter um amor próprio 100%, de ter minhas questões de família, traumas, infância, relacionamentos resolvidas. Mas pra mim, o fato de eu ter a consciência que isso pesa muito sobre mim, e de eu ter a consciência de que eu tenho que trabalhar nessas questões
pra virar uma pessoa melhor, pra estar numa relação melhor, pra mim já é um caminho. Uhum. Eu sinto que eu tô num caminho certo, mas é muito difícil, assim. Eu acho que tem muitas pessoas também que assim como eu, a gente coloca tanto peso em relação que a gente esquece da gente. Uhum. A gente centraliza muito nossa vida nos Centraliza. relacionamentos, né? E pra mim também, assim, o que foi. Não é muito o tema, assim, do podcast, mas eu acho que é muito importante falar. Todas essas vezes que eu passei por todas as problemáticas do meu relacionamento, tanto meu relacionamento anterior, tanto meu relacionamento atual, que o meu relacionamento atual também teve várias problemáticas em função da minha vida, relacionamento anterior. Bref, eu tive esse momento de eu não posso canalizar toda a minha energia em um só pilar da minha vida. Uhum. Minha terapeuta sempre falou: a vida é feita de pilares. Você tem família, Uhum. Quem gosta dela trabalho. E se você coloca tudo num pilar só, se esse pilar quebra, tudo cai. Sim, e você cai. E, amiga, é o que eu sentia. Eu caía todas as vezes. Eu caía num buraco Uhum. de depressão total. Uhum. Depressão total. E aí eu volto nos meus Daquele vícios, né? Uma garrafa de vinho por dia, um maço de cigarro, compulsão, faço compras e fico total desequilíbrio. Loucura. na vida. Loucura. E o que eu acho importante é fortaleça seus outros pilares. Uhum. Suas amizades. Exato. E pra mim, Que a gente agora sim, não... amiga. E é algo muito real. O fato da gente estar aqui hoje, pra mim, também é muito uma prova do trabalho que eu faço e de que é algo que eu acho que as pessoas também tinham que fazer, no sentido de, às vezes o amor da sua vida não é um cara, Uhum, é um amiga. relacionamento heterossexual. Às vezes o amor da sua vida não é um relacionamento amoroso. Eu tenho minha melhor amiga no Brasil que eu sempre falo, você é minha alma gêmea. Eu poderia casar com a Flávia. A Flávia é a melhor amiga. Eu poderia casar com ela, viver com ela, porque a gente briga, a gente treta, mas a gente tá junta, a gente vive bem. Ela realmente é um amor que eu tenho. Eu amo incondicionalmente, incondicionalmente. E é uma amiga. É uma amiga, não tem relação sexual, não tem nada, é uma amiga. É uma amiga, assim como nós, assim como nossa rede aqui que a gente tem de amigos. São amigos que estão lá e que em momentos que a gente tá tão mal e que a gente tá precisando de tanto carinho, a gente não. Que várias vezes eu me veria em direção a um cara, ou né, tipo, a minha relação, tipo, ai, vem suprir essa carência que eu tô. Hoje eu viro, tipo, não, vou virar pros meus amigos. Uhum. Vou ligar pra Amanda. Vamos beber, viada! Vamos sair. Vamos conversar. Vamos conversar. E assim. E que a gente sai nutrida, né? Sim, Depois e dos faz encontros. muito bem. E faz muito bem. Então eu acho que se você tem uma relação boa com família, bom pra você. Se nutra também com sua família. Se você tem amigos que você pode contar, também se nutra com seus amigos. Trabalhe também, tipo, seus próprios hobbies. Sim, e vá fazer uma academia, vá pintar, fazer cerâmica, vai fazer crochê, vai escrever, vai cuidar de um gato, vai passear com idoso. Vai ter um podcast. Vai ter um podcast, vai fazer o que for. Mas cuide de cada pilar da sua vida separadamente. Não coloque tudo num pilar só. Porque o dia que dá errado, amiga, isso cai. Uhum. Isso vale pra tudo. Se você focar tudo no trabalho, o dia que o trabalho der errado, tudo f***eu. O dia que você relação f***eu, amigo, tudo f***eu. Não, tudo é importante. Tudo. Tem que diversificar o bem-estar. Total. A gente não pode centralizar muito nada em ninguém, na verdade, porque a vida é muito cíclica, né? A vida é muito cíclica. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre manter essa constância de cuidar de si, cuidar de quem a gente ama, cuidar de famílias, ainda que você não tenha uma relação tão boa, tentar ter uma relação, né, minimamente agradável com família. E é isso, e não ficar muito focado. Eu acho que pra mulher, eu posso falar como mulher, eu não sou homem, né? Não sei. Mas eu, como mulher, eu vejo que a gente tem uma tendência muito forte a isso. Mais do que os a homens. centralizar tudo em relação. Então, na minha cabeça, por exemplo, eu achava normal. Eu tô numa relação, eu vou sair só com meu namorado. Ou sim, vou sair com meus amigos, mas meu namorado também vai. Eu não vou sair pra uma festa sem meu namorado. Por quê? Eu vou numa festa sem meu namorado, mas numa festa vai ter homem. Isso também tem, acho que tem, pronto, isso da cultura do Brasil e aqui, isso é muito diferente.
Muito, amiga, assim, tanto que quando meu namorado falou, estou indo viajar sozinho com meus amigos, mas Aham. você tá me traindo? É o quê? O quê? Você quer Isso no Brasil é muito diferente daqui. muito diferente, mas, cara, no fim das contas, nós somos indivíduos. Exatamente. Nós A gente tem somos nossa vida. pessoas com vidas próprias, com amigos. Os meus amigos são os meus amigos, não necessariamente são amigos do meu namorado. Uhum. Eu tenho todo o direito, não só o direito, o dever de ter momentos sozinho com os meus amigos. E o Aham. meu namorado, parrei, Com os amigos dele. igualmente, com os amigos dele. Então, eu acho que também é muito cultural no Brasil. Muito. Tem muito essa coisa mais da Depois que você proteção, tá num relacionamento, pronto. tudo Tudo vira um relacionamento. Mas aqui eu vejo que não é isso. Não, é. Você Isso viaja aqui. com um amigo, você vai pra casa de amigo no final de semana, você faz festa só com seus amigos, você tem momentos só com sua família. Tem os momentos todo mundo junto, sim. Mas uma coisa não anula a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pra mim, foi um estranhamento enorme. É. Várias brigas que eu tive com meu namorado foram isso. Eu vou sair com os meus amigos. Mas eu não vou. O quê? Você tem vergonha de mim? Você não quer me levar? Tá me traindo, né? Com certeza. Com certeza. Não. Tanto que é hoje. Conclusão. Traição. E é algo que eu faço hoje. Hoje eu saio de casa sábado. É nosso dia. Sábado, meu bem. Tchau. Vou sair com as minhas amigas. Até mais tarde. Tchau, volto mais tarde. E é muito bom você tá Aham. num ambiente só com suas amigas. Se permitir falar do que Nutre a individualidade, né? Total, e eu me sinto muito mais eu mesma. Eu sinto que eu tô cuidando de mim, que eu tô cuidando dos meus amigos, eu tô cuidando de relações ali que não são só centradas em relacionamento amoroso. E faz muito bem. E eu acho que tanta gente não faz isso. É. Eu acho que vira tão comum você estar num relacionamento e fazer tudo a dois. Por que esses viraram um só? Igual gente que namora e faz um Facebook junto, um perfil com. Que é isso? Coisa bizarro. Que é isso? Eu tenho ranço. Gente com página de casal, desculpa. Se você faz isso, procura ajuda, mas você não faz isso. Procura terapia. Página de casal. O que? Vocês viraram só? Mutação? Nasceu O que é isso? mutação. O que é isso? Aí o órgão lá virou um só? O que é isso? Pra mim é doentio. E a gente normalizou tanto isso É. que um casal, depois que virou um casal, é um só. Instituição. Você Instituição, um casal. outro automaticamente. Você tá incluindo. Por quê? Não. Ai. Então, verdade. assim, não, cuide da sua individualidade, assim, de tudo. Cuide de você como pessoa antes de tudo. A gente nasce e morre só. É triste de ouvir isso, mas é a verdade. Cuide de você mesmo. Cuide das suas amizades, sua família, cuide da sua cabeça, seu bem-estar mental, bem-estar físico. Não fica muito ali dependente de relações Amorosas. Não, e não só amorosas. Não coloque tudo em coisas externas. Não coloque tudo em uma... Em um pote One só. basket. Exato, amiga. Divida os seus ovos. Entendeu? Divida Ou os seus seja, ovos. Pra terminar nosso episódio, nem tudo que reluz é ouro. E cuide da sua individualidade. Amei. Só tem. Santé.